O grande e iluminado cômodo, mobiliado com móveis caros e belos, estava inundado pela luz dourada do sol. A garota de cabelos cor-de-rosa pensou que finalmente havia chegado. À sua frente estavam o guia de preparação para os exames de admissão infantil e o manual da infraestrutura da academia de magia. A garota pensou que, se aquela criança fosse aceita na academia, seu trabalho estaria concluído. Ela olhou com ternura para a criança que dormia abraçada a um brinquedo e segurando com força a mão da garota. O segundo pensamento da heroína era que, assim, poderia evitar uma possível execução no futuro. Perdida em seus pensamentos, foi pega de surpresa pela pergunta: será que Leon já havia dormido? Era o Sr. Wald quem se aproximava sem ser notado, o homem que a garota considerava seu futuro executor. O Sr. Wald se inclinou sobre a cama para verificar se o menino estava realmente dormindo. Ele olhou para a garota e levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. A prova final será amanhã, lembrou o Sr. Wald. Sim, confirmou a garota, pressionando a mão contra o peito. Como governanta de Leon, ela pretendia fazer tudo ao seu alcance para garantir que o garoto fosse bem-sucedido. O menino dormia profundamente, abraçado ao seu brinquedo. Como uma governanta, disse Sr. Wald, pensativo, e a garota não entendeu o que ele queria dizer. Ele segurou seu queixo e tocou seus lábios, chamando-a pelo nome. Ader Sasha. A partir de amanhã, você será minha esposa. Com essas palavras, ele se aproximou para beijá-la. Ela ficou completamente chocada com suas palavras e ações. Casar-se com ele não fazia parte de seus planos. Sua mão ainda estava presa pela da criança adormecida ao seu lado. Tudo começou alguns meses antes, com uma gaveta de cômoda aberta. A caixa estava completamente vazia, e a garota caiu de joelhos chorando, porque tudo havia sumido, tudo o que ela acumulou por tanto tempo. Seus olhos verdes estavam tomados pelo ódio. Quando finalmente levantou a cabeça, ela sabia exatamente que tipo de canalhas tinham feito aquilo. As pessoas sentadas à mesa posta no grande salão ficaram surpresas com sua aparição. Onde está o meu dinheiro? Gritou Adira. A mulher sentada à mesa cobriu a boca com um lenço e disse que, como estavam almoçando, Adira deveria se comportar decentemente. A garota viu a caixa, exatamente aquela que não encontrava em sua gaveta. Está falando disso? Perguntou zombeteiramente o jovem que a segurava nas mãos. Adira não conseguiu conter um grito de raiva. Correu em direção ao jovem para tirar a caixa dele. Gritou para que seu irmão a devolvesse, mas ele apenas esticou o braço, mantendo-a fora do alcance dela. Disse que Adira, ultimamente, vinha se comportando de maneira atrevida, economizando dinheiro escondido, e que desde então parecia uma pessoa diferente. O irmão sugeriu que Adira provavelmente estava roubando aquele dinheiro do orçamento da família. Segundo ele, ela havia herdado a essência de sua mãe biológica, uma plebeia. Adira apenas o encarava em silêncio, rangendo os dentes. Ela havia ganhado e economizado aquele dinheiro com muito esforço para poder sair daquela maldita casa. Fazia traduções, costurava, mantinha registros. Encarando o irmão com ódio, exigiu que ele devolvesse tudo imediatamente. O jovem claramente não esperava tal resposta. De repente, vinho foi derramado de uma taça, e Adira ouviu uma ordem para que calasse a boca. Ela olhou, com os olhos arregalados, para sua segunda agressora, uma garota de cabelos roxos, que perguntou se Adira queria recuperar algo, e então acrescentou que naquela casa não havia nada que lhe pertencesse. A garota se inclinou sobre Adira, puxou seus cabelos e olhou em seus olhos, perguntando se ela já havia se esquecido daquilo. Sua rata imunda. Ninguém àquela mesa se levantou para ajudá-la. Apenas disseram para ela parar de exibir sua natureza suja e sair dali. Adira percebeu que aquelas pessoas não apenas queriam tirar seus bens, queriam tirar sua vida. Haviam colocado sobre ela todas as tarefas mais pesadas e sujas da casa. Mas Adira não permitiria mais ser usada assim. Ela mudaria seu destino. Como esperado, todos ainda dormiam profundamente nas primeiras horas da manhã, e os criados provavelmente pensariam que Adira havia saído para tratar de seus muitos afazeres. Ninguém prestou atenção quando ela saiu de casa com sua bolsa de viagem. A garota se afastou daquele lugar com passos firmes e pensou que, embora sentisse muito por Asasha, havia chegado a hora de romper com sua família. Um ano antes, no dia em que foi empurrada da escada por seu meio-irmão e meia-irmã, tudo havia mudado. Ela se lembrava de tudo. Aquele mundo era, na verdade, um romance que existia em sua vida passada. Ela fora, antes, apenas uma funcionária de escritório comum,
mas acabou se tornando Adira Sasha, uma personagem secundária dessa história. Falando nela, havia um homem que precisava ser mencionado, o atual chefe dos Duques Amaldiçoados, o Aldis Chuvarzil. Ele era o herói do Império, um general invencível, e ao mesmo tempo tinha fama de ser um demônio frio e impiedoso. Era o chefe final daquele romance. Adira caminhou por uma estrada rural e conseguiu parar uma carroça para pedir carona. Sentada no veículo, pensou em Wald. Diziam que ele havia matado seu irmão e sua esposa para se tornar o chefe da família. E então, Adira Sasha havia matado o sobrinho de Chuvarzil. Foi executada por isso. Pelo menos, era assim no romance que havia ficado em outro mundo. Agora, a garota estava a caminho da mansão desse homem. E se perguntava como Adira havia se tornado governanta dele. A família Chuvarzil. Ela era uma personagem quieta e tímida. Não tinha força para se opor ao irmão e à irmã mais velhos. Como poderia, de repente, começar a intimidar uma criança? Havia muitos momentos não revelados no livro, mas agora Adira pensava que, se não tocasse em Leon, provavelmente poderia evitar a execução. Trabalhar como governanta na casa do Duque era uma oferta tentadora demais para recusar. Ela planejava trabalhar duro para acumular uma fortuna. Guardaria dinheiro pelo seu serviço. A porta da mansão foi aberta por um jovem que, aos olhos de Adira, parecia um mordomo extremamente fofo. A garota o cumprimentou e disse seu nome. O mordomo perguntou o motivo da visita. Adira se desculpou pela visita repentina e explicou que soube que a casa precisava de uma governanta. O mordomo, surpreso, perguntou como ela sabia disso. Adira respondeu que ouvirá alguns boatos, e entendeu que, a partir dali, teria que mentir. Entregou ao mordomo um envelope lacrado e disse que, se ele não se importasse, ela poderia ajudar com essa questão. Embora a família do Duque fosse respeitada, as pessoas também a temiam e a chamavam de amaldiçoada. Adira entendia porque muitos tinham medo de trabalhar ali. Mas, comparado à execução ou à vida naquela casa infernal, aquilo não parecia tão assustador, então ela seguiu o mordomo para dentro da mansão. Os rumores sobre uma maldição eram apenas tolices. Ao abrir o envelope, o mordomo examinou o conteúdo com surpresa. Perguntou novamente se ela realmente era da academia. A lista de méritos era impressionante. Sim, Adira era bastante habilidosa em magia, tanto que poderia até remover a maldição da família. Mas o mordomo a olhou, e Adira pensou que não deveria levantar suspeitas. Não era hora de cometer erros. Então Adira perguntou se poderia conhecer Leon ao menos uma vez. Assim, o mordomo poderia decidir se a contrataria ou não com base na reação do garoto. Isso soou bastante convincente, e o mordomo disse que iria chamá-lo. Era ótimo que Adira, como personagem, fosse tão talentosa. Agora, precisava usar esses talentos corretamente. Antes de tudo, precisava fazer amizade com Leon para ser contratada. Aliás, o romance descrevia muito pouco sobre Leon, então ela quase nada sabia sobre sua aparência ou personalidade. Agora, estava curiosa para descobrir como ele realmente era. O mordomo anunciou a chegada de Lord Leon. Adira fez uma reverência e disse com um sorriso que era um prazer conhecê-lo. Sem ouvir resposta, ela levantou os olhos. Lord Leon? Perguntou surpresa. À sua frente estava uma criança cujo rosto estava coberto por uma máscara de filhote de leão. Oh! Exclamou a criança, pulando de susto. Ah, não, pensou Adira, assustada. Ela havia levantado a voz sem querer. Mas o chapéu de leão que o menino usava a surpreendeu bastante. Achando o chapéu adorável, ela disse em voz alta que era maravilhoso. Adira estendeu a mão para tocar a juba do leão, mas o menino afastou sua mão. Oh, disse a garota, surpresa. O rosto da criança refletia um medo evidente. Um momento depois, ele saiu correndo e gritando. Ah, o quê? Exclamou Adira, mas não conseguiu impedi-lo de fugir. Ah, de novo, suspirou uma empregada atrás dela. Aparentemente, mais uma vez, nada havia dado certo. Adira queria muito entender o que exatamente estava acontecendo ali. O mordomo fez uma reverência e pediu desculpas à Lady Sasha. Ela perguntou se havia assustado o pequeno Lord. Não, respondeu o mordomo, explicando que Lord Leon era apenas muito tímido. Nenhum dos professores contratados anteriormente conseguiu se aproximar dele. Os exames de admissão para a academia estavam se aproximando, e o mordomo admitiu que todos estavam confusos.
Adira notou com surpresa que havia lágrimas nos olhos do interlocutor. Por causa dos rumores sobre a casa amaldiçoada do Duque, ninguém queria trabalhar ali, e os poucos que aceitavam logo iam embora, o que era ideal para os planos de Adira. Essa situação era perfeita. Se conseguisse conquistar Lyon, garantiria seu futuro e estabilidade financeira. Adira pediu permissão ao mordomo para passar mais tempo com Lord Leon. Disse que tentaria fazê-lo se abrir. Está bem, respondeu o mordomo, embora ainda duvidasse que algo bom pudesse sair daquilo. Ele sabia que, no início, todos chegavam cheios de entusiasmo, mas desistiam rapidamente. A senhorita Adira parecia ser mais uma. Adira respondeu que também não tinha certeza se funcionaria, mas que continuaria tentando até conseguir fazê-lo falar. Os olhos da garota brilhavam. O mordomo a olhou com surpresa. Por dentro, Adira caminhava lentamente pelos corredores, observando ao redor e se perguntando onde o garoto poderia estar. De repente, notou algo. A criança estava escondida debaixo da mesa, parecia ser ali o seu esconderijo. A garota se abaixou e se aproximou do pequeno Lorde com uma proposta para conversarem. Disse seu nome, mas o menino murmurou algo ininteligível em resposta. Ele rastejou para fora da mesa e começou a correr novamente, gritando. Adira pensou que ele fugia de maneira até fofa, tão pequeno e ágil. Ela o chamou novamente em voz alta. A garota percorreu toda a mansão, até mesmo olhando na cozinha em sua busca. Mas o garoto se escondia com tanta habilidade que era impossível encontrá-lo. Eventualmente, Adira saiu para o jardim, com arbustos bem aparados, escadas de mármore, uma fonte e um elegante gazebo. Adira se perguntou, ansiosamente, o que aconteceria se ela nunca encontrasse o menino. De repente, seus olhos se arregalaram de medo. Diante dela estava um cão com 3 cabeças. Era Cérbero. Parece que a perseguição de Lyon ativou o sistema de segurança da mansão e agora os olhos brilhantes do Cérbero estavam fixos em Adira. A criatura parecia muito feroz, e a garota se preocupou, será que Leon estava mesmo bem? O garoto com o chapéu de leão estava escondido atrás do cão de 3 cabeças. Ele claramente não tinha medo do animal. Pelo contrário, confiava que o cão o protegeria, e o rosto do bicho deixava claro que não valia a pena tentar se aproximar. Adira pensou, com um sorriso, que aquele Cérbero era domesticado, o que significava que ela sabia o que fazer com ele. A garota sentou-se na grama e se virou para o cão, perguntando se Cérbero era amigo de Leon, e então disse que também queria ser amiga dele. Os olhos de Cérbero a seguiram sem parar. Adira perguntou se ele a deixaria participar. Para surpresa do cão, a garota estendeu a mão para ele. Um momento depois, Adira estava abraçando um cachorro que claramente a reconhecera como uma boa pessoa com quem brincar. O segredo estava em uma gota de seu aroma mágico favorito, capaz de transformar até um Cérbero em um cachorrinho adorável. Mas, por dar atenção demais ao cão, Adira perdeu Lyon de vista, o menino havia fugido de novo. Ele se escondeu entre arbustos densos e agora estava sentado lá, esperando que a estranha não conseguisse alcançá-lo. Só que Lyon havia deixado cair seu chapéu, que agora repousava sobre a grama. O cão abaixou a cabeça para farejar o chapéu e captar o cheiro. Assim que sentiu o aroma de Lord Leon, agarrou o chapéu com os dentes. Ele amava esse cheiro. As 3 cabeças do cão queriam segurar o chapéu ao mesmo tempo. Cada uma começou a puxar o chapéu para si, até que ele rasgou. Ah, não! Gritou o menino ao notar que seu chapéu havia caído. Kenny, murmurou o garoto, resignado. O chapéu rasgado jazia próximo às garras do Cérbero. A garota de cabelos cor-de-rosa e o mordomo se aproximaram de Lord Leon. Adira exclamou, feliz, convencida de que havia reencontrado o menino. Mas Leon estava completamente abalado por causa do chapéu rasgado. Adira e seu companheiro o olharam com preocupação. O menino caiu em prantos e disse que odiava o Kenny. Depois gritou que odiava todos, e que ninguém deveria ousar se aproximar dele. Trancou-se em seu quarto, e até colocou bilhetes na porta com ordens para ninguém entrar e que todos ficassem longe. Adira, o mordomo e todas as criadas se reuniram diante da porta. Uma luz dourada intensa preenchia tudo ao redor, como se iluminasse os luxuosos móveis da mansão. O chapéu rasgado era feito à mão pela mãe de Lyon, foi assim que o mordomo explicou tudo. Ele também contou que Lyon costumava ter muitos bichinhos de pelúcia. Então os pais de Leon, o antigo duque e duquesa, morreram em um incêndio na mansão, 2 anos atrás. Seu tio, o Sr. Walde, acolheu o menino e se tornou o chefe da família ainda muito jovem.
Adira pensou que a versão original do romance que leu mal tocava no tema dos pais de Leon, por isso nunca deu importância, mesmo que ele tenha perdido todos que amava. A garota tocou no chapéu e pensou em quanto ele devia ser precioso para o garoto. O mordomo disse que Lord Leon costumava ser uma criança alegre e amigável, mas depois do incêndio tornou-se muito fechado. Adira abraçou seu próprio chapéu contra o peito e pensou sobre como é estar sozinho, sem ninguém em quem confiar. Ela conhecia bem esse sentimento, porque em sua vida passada ela era Sheena Cal, que também perdeu os pais ainda na infância. Ela percebeu que estava errada, correr atrás de Leon não adiantaria nada. Uma criança como ele não pode simplesmente ser forçada a se abrir. Adira pediu permissão para tentar consertar o chapéu. Ela não sabia se o menino voltaria a ser como antes, mas precisava devolver ao menos uma parte daquilo que lhe trazia lembranças boas do passado. Adira explicou seu pedido dizendo que só queria que Lord Leon se sentisse melhor. Essa proposta agradou a todos os outros empregados, e cada um expressou o desejo de ajudar. O mordomo disse que os moldes necessários certamente estariam na despensa. Adira ficou muito feliz e grata pelo entusiasmo de todos. Os moldes para os brinquedos foram realmente encontrados no depósito. Ao olhar para eles, Adira conseguia imaginar o quanto de amor havia sido colocado em cada peça. Adira começou a costurar. Os outros empregados a ajudavam, fazendo partes dos brinquedos. Adira pensava em Leon. O menino não precisava ter medo. Ele não estava sozinho. Naquele momento, o garoto estava sentado em sua cama, com a cabeça coberta por um cobertor. Imaginava as pessoas dizendo que, se ele usava algo estranho, então provavelmente havia perdido o controle. Era uma decepção para todos eles. Leon imaginou que essa nova estranha pensava exatamente o mesmo que os outros. De repente, Leon teve a sensação de que algo chamava sua atenção. Ele ficou curioso sobre o que estava acontecendo do lado de fora da porta de seu quarto. Ainda enrolado no cobertor, Leon espiou cautelosamente pela porta. Lá estava um ursinho de pelúcia olhando para ele. O brinquedo da mamãe, disse Leon, pegando o ursinho. Ele viu que, mais adiante no corredor, espaçados entre si, havia mais bichinhos sentados. Leon perguntou se todos tinham voltado para ele e foi de brinquedo em brinquedo, recolhendo-os. Com o braço cheio de pelúcias, ele chegou ao ponto final do trajeto, e ficou simplesmente maravilhado com o que viu ali. Havia uma mesa posta com comida, e sobre ela estava seu chapéu de leão. O garoto o agarrou feliz e o abraçou com força. Também viu um cartão sobre a mesa com um pedido escrito, que Lord Leon aceitasse aquele pedido de desculpas. Leon sentou-se à cadeira, cercado por seus brinquedos, e leu o recado. Adira queria saber se o garoto havia saído do quarto. O mordomo lhe contou com alegria que sim, ele não só saiu, como também se sentou para jantar. As criadas comentaram que Lady Adira era extremamente inteligente. A ideia de atraí-lo com o cheiro da comida, sem que ele a visse, foi excelente. Nenhuma delas teria pensado nisso. Ela também recriou seus preciosos brinquedos. Lord Leon provavelmente estava muito feliz. Adira assegurou que tudo só foi possível graças à ajuda de todos. E mesmo que não fossem os mesmos brinquedos de antes, havia esperança de que o menino entendesse o carinho por trás daquilo. De repente, todos viram Lord Leon, usando um novo chapéu, espiando pela porta entreaberta. O menino correu até Adira e a abraçou para agradecê-la. Ele a chamou de professora. Disse que havia gostado muito dos brinquedos. Adira se agachou para olhar o menino nos olhos. Disse que estava feliz em ouvir isso e agradeceu a Lord Leon por ter saído para encontrá-la. Explicou que não teria conseguido sozinha, todos estavam ali, ajudando a fazer aquele brinquedo. E então o menino, um pouco envergonhado, agradeceu a todos. Os criados e o mordomo ficaram extremamente comovidos, quase às lágrimas. O cão de 3 cabeças estava deitado tristemente ao lado. Leon se aproximou e tocou seu nariz. Kenny, me desculpa pelo que eu disse antes, disse o menino. Cérbero começou a lamber o rosto do garoto alegremente, provocando mais suspiros emocionados em todos ao redor. De repente, uma das criadas entrou correndo pela porta, trazia notícias urgentes. Ela anunciou que o Duque voltaria para casa em breve. Adira pensou no Duque com expectativa. Naquele dia ensolarado, a cidade parecia muito pacífica e acolhedora. Um dos cavaleiros em armadura comentou que já faziam 2 anos desde a última visita dele à mansão. O cavaleiro de manto azul, também montado, era o Duque Wald. Ele tirou o capacete.
Seu rosto não expressava nenhuma alegria por estar de volta. Sim, disse ele, olhando fixamente à frente. Na mansão, a notícia da volta do Sr. Wald após 2 anos causou uma verdadeira comoção. Todos estavam correndo para deixar tudo em ordem antes de sua chegada. O pequeno Leon estava sentado em uma cadeira, observando todos arrumarem a casa. Adira pensou que, com tanto alvoroço, o garoto não conseguiria se concentrar nos estudos. Sr. Leon, chamou Adira. Ela perguntou se ele se importaria em lhe dar um pequeno tour pela casa. Tem certeza de que sou eu quem deve fazer isso? Perguntou o garoto. Adira explicou que ele era um mestre em esconde-esconde e que ninguém conhecia os melhores lugares da mansão melhor do que ele. O garoto claramente gostou muito da proposta e aceitou com entusiasmo. Leon ergueu sua bandeirinha e anunciou que daria à professora Adira um tour de verdade. Ele seguiu animado pelo corredor principal da mansão, e Adira o acompanhou. Primeiro, ele a levou até uma cozinha grande e iluminada. Leon disse que a comida preparada ali era muito gostosa. Depois, foram até um quarto lindamente mobiliado, que Leon chamou de seu. Adira achou que o quarto dele era 10 vezes maior que o dela. Leon caminhou até o armário, levou o dedo aos lábios e abriu a porta. Lá dentro, sob as roupas penduradas, havia uma cama para os bichinhos de pelúcia. Leon explicou que eles estavam dormindo agora e que ali era sua base secreta. O menino se aproximou de Adira e sussurrou que era um segredo para todos, mas que ela podia saber. A garota disse que era uma grande honra para ela. Depois disso, o menino a levou até uma galeria com várias pinturas nas paredes. Ele disse que eram retratos de sua família. Uma das pinturas mostrava um cão idoso de 3 cabeças. Leon disse que aquele era o avô do Kenny. A família do Kaushvartz era famosa por sua magia, e todos os chefes da família sempre estavam entre os melhores graduados da academia. Wald, agora o chefe da família, demonstrava habilidades únicas com espada e magia, o que lhe garantiu muitas vitórias, ninguém no Império podia superá-lo. A família do chefe final dessa história era cheia de indivíduos únicos, mas Wald se destacava até entre eles. Leon parou diante de um dos retratos, olhando para ele com um olhar especial. Ele disse que aquele retrato retratava seu pai. Adira se lembrou de que Ezion, o pai do menino, mal era mencionado na trama original do livro. Mas, a julgar pelas memórias do personagem, falava-se muito dele como um homem generoso que nunca recusava ajuda a ninguém. Ele era idolatrado, chamado de anjo em carne e osso. Era o completo oposto de Wald, que só inspirava medo em todos. O Lord Ezion era um mago extraordinário e um homem de grande coração. Adira afirmou que era seguro dizer que Leon herdou essas qualidades. Olhando para o menino, disse que esperava ansiosamente vê-las florescer. Então eles chegaram a uma porta luxuosa com cortinas azuis. Aqui é o escritório do Duque Wald, disse Leon. Adira viu o rosto do menino mudar ao ouvir essas palavras. Ela perguntou o que havia de errado. Ele respondeu que o Duque chegaria em breve. Adira entendeu que Wald não estava ali há muito tempo e perguntou se Leon não estava feliz com a chegada dele. O menino tentou explicar algo, mas só conseguiu pronunciar algumas palavras desconexas antes de começar a chorar. Leon parecia tão assustado que Adira não sabia como consolá-lo. Depois do incêndio, Wald deixou a casa. Leon provavelmente achava que o Duque o odiava. Adira pensou que, em sua vida passada, esteve exatamente na mesma situação. Era uma garotinha parada diante de um túmulo, observando as pessoas indo embora. Agora, ela não podia simplesmente dizer a Leon que tudo ficaria bem, que ele não precisava se preocupar, porque ela realmente não sabia o que se passava na mente do Duque Wald. Afinal, se depois se descobrisse que ela havia mentido, isso só tornaria a solidão do garoto ainda mais insuportável. Então, Adira olhou para o menino e disse que ela mesma veria Lord Wald pela primeira vez, e por isso também estava muito nervosa. Leon perguntou se sua professora também estava com medo. E Adira garantiu que estava, muito. Ela realmente temia esse encontro com Wald. Se cometesse um erro, poderia ser executada a qualquer momento. Mas, ao ver Leon tremendo de nervosismo, ela não podia simplesmente ficar parada. Adira decidiu que faria tudo o que pudesse. Precisava ao menos tentar. Então sugeriu que Leon praticasse a saudação com ela, pois, se estivessem juntos, seria muito mais fácil para ele. Leon ficou surpreso, mas concordou imediatamente em ensaiar. Ele parou de ficar triste, pois agora tinha um plano com sua professora Adira. Pombas brancas voavam no céu limpo.
Já haviam se passado alguns dias desde a notícia da chegada do Duque. O mordomo recebeu o Sr. Wald de volta à mansão. O Duque, usando uma capa preta esvoaçante, caminhou pelo corredor entre fileiras de criados que se curvavam profundamente diante dele. Wald exalava uma aura sombria e opressiva. Adira estava entre os criados, também curvada, e pensava que haviam treinado cuidadosamente. Junto de Leon, haviam praticado reverências e saudações. Kenny fez o papel de Wald, e Leon aprendeu como cumprimentá-lo. Enquanto o Duque avançava pelo corredor, Adira tinha certeza de que tudo ficaria bem. Pensava em Leon, mas o menino estava muito assustado e ficou paralisado de medo. Os passos do Duque se aproximavam. Logo ele alcançou Adira e olhou para eles com frieza. A atmosfera era absolutamente terrível. Leon, disse o Duque, olhando para o menino. Os olhos do garoto estavam tomados pelo medo. Ele continuava escondido atrás de Adira, agarrado à sua saia com toda a força. O Duque perguntou friamente por quanto tempo mais Leon usaria aquele chapéu. Adira se apressou em defender o menino, explicando que o chapéu era muito precioso para o pequeno Lorde. Ela disse que acreditava que, quando o coração dele encontrasse verdadeira paz, chegaria o momento de tirar o chapéu. Mas, por enquanto, o Duque precisava apenas tentar compreendê-lo. "Quem é você?", perguntou o Duque, direcionando seu olhar para a garota. Ela olhou nos olhos frios dele e pediu perdão. Em seguida, fez uma reverência e explicou que servia como governanta do pequeno Lorde, e que seu nome era Adira Sasha. O olhar do Duque para ela era difícil de decifrar. O mordomo explicou que ela era filha do Conde Sasha e que havia vindo voluntariamente por causa do Sr. Leon. O Duque observou a garota com ainda mais atenção. O menino continuava escondido atrás da saia dela. A governanta, então, disse Wald, e ordenou que ela fosse ao seu escritório mais tarde. Em seguida, ele se virou e foi embora. Em seus aposentos, o Duque trocou de roupa e conversou com o mordomo. Notou que Leon havia crescido bastante durante sua ausência. O mordomo disse que o menino logo faria 5 anos. Wald comentou que o chapéu parecia ter sido feito quando Leon ainda era um bebê e expressou preocupação de que logo ele não serviria mais. O mordomo explicou que o Sr. Wald não precisava mais se preocupar com isso, pois Lady Adira havia ajustado o chapéu recentemente, corrigindo o tamanho. Ele garantiu que era a primeira vez que o Sr. Leon havia se apegado tanto a uma professora e que, graças a ela, ele estava florescendo. O Duque disse para não confiarem nela. Ordenou que a vigiassem e que, se ela fizesse qualquer coisa suspeita, o informassem imediatamente. Seu olhar ao dizer isso era severo e frio. Enquanto isso, Leon, encolhido em posição fetal, estava sentado na cama do quarto. Adira o observava e pensava que aquilo era muito ruim. Leon havia se fechado completamente de novo. Ela se virou para Cerberus, que também observava a situação. Havia compreensão no rosto do cão. Adira sentou-se na cama ao lado do menino e disse que era perfeitamente normal ele estar nervoso, afinal, esse encontro não acontecia havia 2 anos. Leon se virou com os olhos cheios de lágrimas. Disse que o Duque parecia zangado. Adira respondeu que tudo estava bem, pois ela estava ali, Kenny também. Ele até trouxe todos os brinquedos de pelúcia do Sr. Leon. Eles estavam todos juntos. "É verdade", repetiu Leon, olhando para sua professora. Adira percebeu que, embora a expressão de Wald fosse raivosa, provavelmente aquele era apenas o rosto habitual dele. Esse pensamento deixou Leon confuso. Agora que a professora Adira havia dito isso, o garoto se lembrou do rosto de Wald quando o viu anteriormente, e parecia mesmo ser verdade. Adira achou que seria melhor esclarecer tudo naquele mesmo dia, enquanto ainda havia tempo, e sugeriu que o pequeno Lord Leon fosse encontrar o Duque novamente. O menino estava assustado e empolgado, mas concordou. Ele iria dizer bem-vindo de volta ao Sr. Wald. Agora ele conseguia fazer isso. Adira ficou encantada com a decisão do menino. Já era noite. Estava completamente escuro do lado de fora das janelas, mas as luzes estavam acesas na mansão. O mordomo estava ao lado de Lord Wald em seu escritório, pensando no pequeno Lord Leon, que provavelmente estava se sentindo deprimido naquele momento. Afinal, ele havia treinado tanto sua saudação. Pelo menos havia uma forma de mostrar ao Duque o quanto Leon havia se esforçado. O mordomo tentou chamar a atenção do Duque. Nesse momento, a porta do escritório se abriu, e uma voz tímida anunciou que estavam ali para cumprimentar o Sr. Wald. O Duque levantou os olhos de seus papéis e mandou os visitantes entrarem.
Adira e o envergonhado Leon entraram no escritório. O Duque os observava com a mesma expressão fria de sempre. Esse olhar claramente assustava o garoto, mas Adira o encarou com encorajamento e segurava um de seus bichos de pelúcia nas mãos. Seus olhos diziam: você consegue. Duque Wald, o menino disse, gaguejando levemente ao se aproximar da mesa. Não era a primeira vez que tentava, mas finalmente conseguiu fechar os olhos e dizer a saudação que vinham praticando há tanto tempo. Ainda assim, ele tropeçou no início da frase, e isso preocupou Adira. Sim, eu voltei, respondeu o Duque. Adira se apressou em abraçar o menino envergonhado e agradeceu ao Duque por sua atenção. Ela sussurrou para Leon que ele estava indo bem, mas o menino se preocupava por ter gaguejado de novo. Na opinião de Adira, aquele pequeno erro não importava em nada. Ainda assim, tinha sido muito fofo. O Duque olhou para eles e ordenou que Leon fosse ao campo de treinamento no dia seguinte. Adira não entendeu por que o campo de treinamento, ou o que o Duque tinha em mente, mas ainda assim agradeceu por ele estar disposto a cuidar do garoto, e garantiu que o pequeno Lord Leon iria sim comparecer no dia seguinte. Também agradeceu muito pela atenção. O Duque ordenou que Theo, o mordomo, levasse Leon para seu quarto. Já a governanta deveria permanecer no escritório. Sim, respondeu Adira, olhando para o Duque. A garota agora estava sozinha numa sala fechada com seu possível carrasco. Se cometesse um único erro, não só seu trabalho estaria em risco, como sua própria vida poderia chegar ao fim. Ela precisava agir com o máximo de cuidado. Wald comentou que parecia que Leon havia se afeiçoado à nova professora. Adira respondeu com honestidade que ainda não era bem assim. Então Wald perguntou diretamente que tipo de magia ela havia usado para isso acontecer. A garota assegurou que não havia usado magia alguma. Wald retrucou dizendo que antes era impensável que Leon se abrisse voluntariamente com alguém. Adira disse que apenas tentou conversar com ele da melhor forma possível. O Duque a olhou sombriamente. Adira entendeu que, se tentasse enganá-lo ou usar algum tipo de poder especial, estaria dando adeus à sua vida. Livrar-se de alguém como ela seria fácil. Ela sentiu uma pressão imensa, o Duque estava absolutamente sério. Mas ela simplesmente não podia recuar agora. Ela disse que sua alma estava mais calma. Entendia porque o Duque queria punir quem machucou o jovem Lorde, pois a segurança de Leon estava acima de tudo. Como governanta de Leon, Adira estava disposta a se dedicar para guiá-lo até o futuro que ele sonhava, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria vida. O Duque respondeu que aquilo eram apenas palavras. Cruzou os braços e afirmou que ainda não conhecia Adira. Mas, se ela ia ficar ali, teria que mostrar do que era capaz. Caso contrário, poderia ir embora imediatamente. Adira entendeu que aquilo era um teste para o cargo. Afinal, seria tolice contratar uma governanta só porque Leon gostava dela. Wald tinha todo o direito de duvidar. Adira disse que concordava e perguntou qual seria sua primeira tarefa. Wald respondeu que Leon precisava ser forçado a passar pelo teste das escamas. Adira entendeu onde ele queria chegar. O teste das escamas era uma prova para crianças que atingiam certa idade. Consistia em obter as escamas de um dragão sagrado. Era um teste de magia, espada, sabedoria e coragem. Apenas a criança que obtivesse uma escama de dragão teria o direito de fazer o exame de entrada na academia. Toda criança de família nobre passava por esse teste, e não era fácil nem para os pais. Em outras palavras, passar nesse exame era um evento inevitável na vida de um herdeiro nobre. Wald disse que Leon deveria ser aceito na academia. Adira sentiu que uma responsabilidade enorme caía sobre ela. Pensou, irritada, que havia renascido num romance muito estranho. Ela nem sabia que dragões existiam. Embora Adira, como personagem, já tivesse passado por esse teste e entrado na academia, agora era simplesmente necessário ensinar ao garoto aquilo que sua versão do passado já havia vivido. Sim, senhor, disse a garota em voz alta, garantindo que faria com que o jovem Lord Leon passasse nesse exame. Veremos, respondeu Wald, ainda cético. O mordomo Theo apressou-se em assegurar ao Duque que Lady Adira era uma pessoa extremamente competente e confiável. Adira achava Theo um cara muito gentil. No dia seguinte, o campo de treinamento os aguardava. Adira, Wald, Theo e Leon chegaram juntos ao local. Ah! Exclamou Adira, demonstrando sua própria magia. Ela acertou o alvo com uma chama mágica. O Duque observava com uma expressão impossível de decifrar, mas Theo e Leon ficaram encantados com aquela demonstração de habilidade.
Adira então sugeriu que o pequeno Lorde também tentasse acertar o alvo. Mas o garoto claramente não compartilhava do mesmo entusiasmo. A garota se aproximou dele e disse que não havia motivo para se preocupar. Ele só precisava se concentrar no alvo. Em seguida, apontou qual deveria ser o alvo e pediu que ele mostrasse do que era capaz. Mesmo sendo muito jovem, Adira pensou que ele vinha de uma família de gênios, então tinha certeza de que tudo daria certo. Leon fechou os olhos e gritou, estendendo as palmas das mãos à frente. Mas apenas algumas faíscas fracas surgiram no ar. Adira olhou, surpresa. O garoto ficou completamente desanimado com o fracasso. Ela então presumiu que sua magia não estivesse nas melhores condições naquele dia, e sugeriu que tentassem a esgrima. Leon recebeu uma espada de madeira e agora precisava atacar o alvo com ela. Mas, ao olhar para o boneco giratório, o menino pensou que não queria machucar nem mesmo aquele boneco de treinamento. Mentalmente, até pediu desculpas a ele. Ainda assim, com um grito, Leon tentou atacar. Theo e Adira assistiram à cena, confusos. Logo, a espada de madeira foi lançada para longe de sua mão. Ah! Gritou Leon, vendo a espada voar. Adira o observava com preocupação. Cuidado! Exclamou Theo, assustado. Leon fechou os olhos com força. Adira correu para ajudá-lo e conseguiu protegê-lo da espada que vinha caindo. Ele só pôde assistir em choque, com os olhos arregalados. A garota o abraçou com ternura e perguntou se ele estava machucado. Ficou aliviada ao perceber que era apenas uma espada de treino. Theo, aliviado, pensou que haviam tido muita sorte de tudo ter terminado bem. O Duque cobriu os olhos com a mão. Um momento depois, olhou para Adira e Leon por entre os dedos. O olhar gelado dele assustou profundamente o menino. Em seguida, o Duque se virou abruptamente. Chega, disse por cima do ombro enquanto se afastava. Adira ficou irritada. Mesmo que o pequeno Lorde tivesse falhado naquele dia, ela ainda não entendia por que o Alde precisava agir de forma tão rude. Ela olhou atentamente para o menino e chamou seu nome. Leon chorava de novo, e Adira pensou que ele estava triste por não ter conseguido demonstrar suas habilidades em público. Mesmo assim, ele teve coragem e tentou. Ainda havia tempo até o exame, e Adira decidiu que não podia desistir. Senhor Leon, disse ela, olhando nos olhos dele. Segurou suas mãos e declarou que todos são iniciantes no começo. Não havia motivo para se envergonhar por isso. Ela afirmou que, a partir daquele momento, ele cresceria ao lado dela, e que juntos fariam o Duque reconhecer o quão maravilhoso Leon era. Enquanto isso, o Alde se afastava a passos firmes, e Theo tentava acompanhá-lo sem ficar para trás. O mordomo achava que seu mestre parecia chateado com o que havia acontecido. O Duque então chamou Theo e disse para ele esperar. O mordomo parou, surpreso, e olhou para as palmas de suas mãos. Havia nelas um pequeno frasco de pomada. O Alde ordenou que aplicasse aquilo nos ferimentos de Leon. Theo se lembrou que o garoto tinha um corte na palma da mão e ficou surpreso que o Duque tivesse notado um detalhe tão pequeno. Ele ficou emocionado com aquele gesto de cuidado e tentou expressar sua gratidão, mas o Duque apenas mandou que ele continuasse andando. O mordomo então lembrou que Lady Adira também poderia ter se machucado ao proteger o menino, e perguntou se podia oferecer a pomada a ela também. Sem se virar, o Alde disse que ele podia fazer o que achasse melhor. Theo encontrou Adira e Leon já no corredor da mansão. Fez uma reverência e entregou o frasco, dizendo que era um presente do Duque. Adira olhou o frasco, surpresa. Pensava que o Alde só havia ficado bravo e ido embora. Ela agradeceu a Theo e disse que estava prestes a examinar o machucado do Sr. Leon. O mordomo olhou para a garota e sorriu. Disse que ela também podia usar a pomada. Adira olhou para sua própria mão e entendeu o que ele queria dizer. Leon segurou a saia da professora, muito preocupado, pois acreditava que a culpa pelo machucado era dele. Adira se perguntou, se o Alde se preocupava tanto com isso, então talvez ele realmente estivesse preocupado com eles. Theo disse que, a partir de agora, deveriam se preparar seriamente para o exame. Ele acreditava que o Duque estava muito empenhado em garantir que Leon entrasse na academia. E, pelo que ouvirá, os parentes de Adira também eram pessoas de destaque. Graças a seus próprios talentos. Por isso, Theo estava confiante de que a nova professora do garoto teria sucesso. Leon ficou afastado o tempo todo, com os olhos baixos. Ele caminhou lentamente até o jardim, seguindo por um caminho iluminado pelo sol.
De repente, notou um esquilo nos galhos e o cumprimentou. O pequeno animal olhou curioso para fora do tronco oco, e parecia muito fofo. Conforme descia o tronco em direção ao menino, Leon perguntou se podia conversar com ele. As folhas dançavam suavemente com o vento. O esquilo observava com interesse os petiscos que o garoto estendia na palma da mão, e até tentou morder seu dedo. Leon subiu num galho e contou ao novo amigo que estava muito envergonhado, porque naquele dia havia se humilhado diante de Wald. Ao lembrar como o Duque havia ido embora, Leon concluiu que ele estava claramente decepcionado. Claro, Adira disse que tudo ficaria bem, e Leon tentou acreditar, mas ele não conseguia usar sua espada nem sua magia direito. Na verdade, ele não sabia fazer nada. Havia pessoas maldosas que gritavam com ele para bater mais forte, para usar magia de ataque. Mas Leon só conseguia se encolher em pânico. Ele queria ir para a academia como seu pai, mas simplesmente achava que não conseguiria. O esquilo pôs as patinhas sobre o chapéu do garoto, que estava sentado tristemente no galho da árvore. Adira percebeu de repente que o menino havia desaparecido novamente. Ela se encontrou com Wald, que também queria saber onde Leon estava. Adira disse que ele estava caminhando no jardim e agradeceu ao Duque pela pomada. A isso, o Duque não respondeu nada. Adira pensou que ele era um homem de poucas palavras. Wald então disse que queria que Leon aprendesse magia. Afirmou que isso claramente não atrapalharia o menino e que ele poderia aprender muito com Adira. Ela não entendia como ele podia tirar conclusões com base em um único feitiço. A garota praticava magia desde que havia reencarnado, e a verdadeira Adira fazia isso a vida toda. Wald lembrou que ela prometeu ajudar Leon a passar no exame, mas até agora não havia nenhum progresso visível. Parecia que ele achava que ela iria desistir. Qualquer outro professor já teria desistido, mas ela já havia tomado sua decisão. Adira disse que o treinamento ainda estava em andamento. O Duque refletiu sobre suas palavras. Ele fez um gesto com a mão em direção à garota, mas ela não entendeu o que aquilo significava. Parecia querer dizer que ela deveria se sentar em algum lugar, então Adira se acomodou no sofá. "Posso fazer uma pergunta?", disse o Duque, encarando-a. Adira não entendia porque ele a olhava daquele jeito, era como uma pressão. Ela suspirou e tocou a mão, que ainda doía um pouco. Wald cruzou os braços diante do peito. Seu olhar era incrivelmente cético. Ele disse para ela fazer tudo rapidamente, e Adira respondeu certo, agradecendo. Ela sabia que muitas famílias aristocráticas desejavam que seus filhos entrassem na academia, e contratavam vários professores e treinadores. Adira ouvirá dizer que o Duque já havia contratado professores para Lord Leon antes. Agora ela queria entender por que ele se importava tanto com isso. Wald respondeu que os vínculos que o menino criaria na academia, um dia, se tornariam escudo e arma. Era prática comum de qualquer tutor criar um círculo social favorável para o pupilo, porque a vida dele dependeria disso. Uau, pensou Adira. Antes, ela acreditava que o Duque se importava com a entrada na academia apenas por pressão social, mas agora tudo parecia muito mais claro. Mesmo assim, ela ainda não sabia quais eram as verdadeiras intenções de Wald. O Duque era frio e econômico com as emoções, isso ela precisava ter sempre em mente. Adira pensou que não podia cometer erros. Uma verdadeira reunião acontecia dentro da cabeça dela. Ela se lembrou de que havia prometido que cuidaria de tudo, mas agora não sabia o que fazer. Mesmo que continuasse ensinando magia ofensiva a Leon, isso era inútil. Mas Adira estava decidida a enfrentar qualquer desafio, por mais difícil que fosse, e não queria voltar para a casa dos pais depois de tudo isso. A verdade é que ela ainda sabia muito pouco sobre Lord Leon, o que ele gostava, o que não gostava. Se soubesse mais, talvez encontrasse pistas para seu treinamento. Mas não sabia como perguntar. Era impossível agir de forma direta. De repente, a garota ouviu alguém gritar e viu Theo, que havia caído e derrubado vários livros. Ele pediu desculpas à Lady Adira, e ela perguntou se ele estava machucado. Ao pegar um dos livros, viu pela capa que era um livro infantil. Adira pensou que Theo provavelmente tinha irmãos mais novos. Ela abriu o livro e leu o que havia dentro, era exatamente o que ela precisava. Adira ficou muito feliz e pediu permissão a Theo para levar aqueles livros. O mordomo ficou surpreso. Ele não entendia por que ela queria aquilo. A garota respondeu que, com isso, ele a ajudaria, e depois ela o recompensaria. Adira encontrou a figura abatida de Leon no quarto, perto da janela.
Bom dia, Sr. Leon, disse a garota. Ele viu a professora Adira entrar no quarto com um livro e a cumprimentou. Ela disse que o Sr. Wald havia dito que ela deveria praticar magia com ele, e agora poderiam trabalhar juntos para passar no exame. Certo, disse Leon, desanimado. Ele pensava que, se falhasse na prova, a professora Adira se meteria em encrenca por causa dele. Adira disse que hoje não haveria treinamento intenso. O menino ficou surpreso com isso. A professora não veio aqui para me ensinar? Adira respondeu com um sorriso que, na verdade, eles iriam brincar. Ela lhe entregou o livro e pediu que aceitasse aquele presente. Muito obrigado, disse Leon.